Olá, eu nunca fui muito ligado a produtos tecnológicos de última geração, celular, computador, carro. Realmente nunca fui muito ligado a isso. Mas o que eu achei interessante é como as pessoas elas se relacionam e se adaptam com o desenvolvimento da tecnologia. Por que eu estou falando isso? Porque esse tema sempre volta na minha cabeça. Até escrevi sobre ele no meu blog, uma coisa assim, sem compromisso. Mas sempre está voltando esse assunto. Porque se você perceber ao longo do tempo, cada vez mais os produtos tecnológicos eles vão diminuindo de forma e tal. O que está acontecendo? Eles estão cada vez mais inseridos no nosso cotidiano e praticamente o que está acontecendo? Um processo de simbiose às vezes. Por que eu estou falando isso? Antigamente, muito antigamente, os computadores eles eram enormes, né? E ficavam no espaço de trabalho. A pessoa ia lá, trabalhava, depois voltava para casa. Agora, o que acontece? Depois que veio os computadores, né, caseiros, aí depois os notebooks, até computadores menores e superpotentes, você pode mexer no computador na cama, deitado na cama, né? E praticamente o computador ele vai convivendo com a sua intimidade. Você pode ficar na privada mexendo nele, conversando no MSN na privada, ou você pode ficar na cama, enfim. E aí o que acontece? A divisão de antes, que você ia para o computador fazer o seu trabalho e depois pronto ia para casa, esse tempo todo segmentado já não está existindo mais. Tudo vira uma coisa só. Porque se você pode ficar na sua cama mexendo no computador, se você pode ficar em qualquer lugar no seu computador, você pode ficar trabalhando nele, né? Então cadê o tempo de lazer e o tempo do trabalho? Então cada vez mais as pessoas estão trabalhando mais. Por quê? Porque o computador ele menor, ele vai se tornando parte do nosso corpo. Se você parar para pensar, é um processo de simbiose. Ele vai fazendo parte do nosso organismo, né? Aí eu fico pensando assim, será que de repente vão até fazer deve ter estudo sobre isso, não sei, implantes, por exemplo, para botar aqui sobre a pele. Aí, por exemplo, eu quero mandar um e-mail. Aí, a partir do comando do cérebro, as informações vão sendo processadas nesse implante e aí mandava o e-mail para outra pessoa, assim, por esse implante, e aí a outra pessoa com esse implante vai receber essa mensagem, né? Sei lá, ao mesmo tempo que isso aí tem os seus aspectos positivos, né? Como por exemplo no Japão, as redes sociais estão ajudando muito, né?
na divulgação, no pedido de socorro, de ajuda, ao mesmo tempo isso aí fica meio complicado. Tem pontos que a gente... Será que essa intimidade com os produtos eletrônicos, essa simbiose, pode de alguma forma nos prejudicar, principalmente a nossa intimidade? A intimidade e a privacidade e a relação que elas têm com as novas tecnologias é um assunto que me interessa também. Por quê? Porque observando, né, algumas pessoas no Orkut, Facebook e no canal do YouTube, algumas pessoas, elas se expõem muito, mostram aonde moram, a casa em que vivem, e isso, de uma certa maneira, é um pouco preocupante, porque a gente nunca sabe quem está atrás do computador. E aí eu até gostaria de perguntar, por acaso, se alguma pessoa que se encaixa nessas características que eu falei, como elas fazem para se protegerem, ou elas não pensam nisso. Porque para mim, na minha opinião, não existe a diferença entre o mundo real e o mundo virtual. Para mim tudo é a mesma coisa. Não existiria o mundo real sem o mundo virtual, e não existiria o mundo virtual sem o mundo real. Para mim é a mesma coisa. Os dois mundos se completam, formando um só.